alguns irmãos sentir a vontade do grupo, bem? Diz assim isso. No primeiro mês, que é o mês de missão, no ano do 10º rei Assuero, se lançou, isto é, a sorte perante a mão, de dia em dia e de mês em mês, até ao 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mantém, e eu porei nas mãos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então recorreu a mão da sua mão, e a deu a Amã, filho de Emadá, a gatita, o adversário dos judeus. E disse o rei Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Quando Mardoqueu soube de tudo se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até o dia da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas costas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos estavam deitados em panos de saco e cinzas. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram saber com que a rainha muito se doeu, e mandou veste para vestir a Mardoqueu e tirar-lhes o seu cilício, porém ele não as aceitou. Meu Deus, meu Pai, a questão, Senhor, para mais um dia de aprendizado da Tua palavra. Deus, nós pedimos que o Senhor possa abrir nosso entendimento, abrir a nossa mente, para que nós possamos compreender as Suas verdades. Deus, eu te peço que não só use só a mim, mas também a sua filha, o teu filho, e todos aqueles que estão nessa noite. Nós te pedimos que tenha todo entendimento, joga por terra o cansaço, todas as distrações, que nós possamos sair daqui nutridos da tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ver a conspiração de Amã contra os judeus. Na introdução, vai dizer: na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tinha sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobreviveu pela providência divina. O primeiro tópico vai dizer o plano odioso de Amã. Segundo tópico 1, há intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles as questionavam todos os dias, porque transpassavam o mandamento do rei. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo para Amã. Verem, Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos
excede a autoridade, em qualquer área da vida, precisa agir com seriedade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. O abuso de poder leva a vida. Então, os irmãos conhecem um pouco da história. Conhecem. E uma pergunta: todo o povo, de uma certa maneira, eles eram irreverentes? Eles eram desobedientes? Ou era somente um homem? Nós vamos ver que era somente um homem. Eu enfatizo o texto. Mas o que incomodava não era a ação dele, era a posição que ele estava. Porque se ele estivesse fazendo isso talvez lá no arraial, ninguém estava vendo ele, mas ele estava na porta do rei. Na porta do rei sempre chama mais atenção do que o arraial. Se fosse lá no interior, eles já matavam ele pela meia e tinha pela frente. Então nós vamos ver como Amã, ele de causa de um homem, ele quer destruir todo o povo. De causa de uma atitude de uma pessoa, poderia levar consequências para toda uma nação, para toda uma raça, para todo um grupo social. Olha só como uma atitude de uma pessoa pode gerar transtornos. Mas nós vamos ver que Deus sempre age através de minoria, da minoria. Lá na Babilônia, logo no início, antes dos persas, dos medos vencerem Babilônia, nós vamos ver que logo no início do reinado, somente 3, ali no meio de todo aquele povo, não se sujeitou à ordem. E assim, agora, esse Amã, ele dá uma ordem para que todos se prostrassem diante dele. Agora não é uma estátua de ouro, mas sim é um homem de carne e osso que queria ser reverenciado. Um homem de carne e osso que queria ser adorado. E nós vamos ver que na cultura dos medos e dos persas, os reis não se consideravam deuses, como nas outras culturas. Nas outras culturas nós vamos ver que, como Nabucodonosor, eles se consideravam Deus. Tanto que ele fez uma imagem dele próprio para ser adorado, para ser reverenciado. Mas já na cultura dos medos e dos persas, eles não tinham, não. Nós dominamos por diversas culturas, nós dominamos por diversos povos. Vai ser muito mais fácil controlar eles, pegar os impulsos deles, controlar as produções deles, se deixar a religião deles adeusará. Nós vamos ver que os romanos, quando vence, os gregos, quando vence, os medos e os persas, seguem essa mesma estrutura, não interferindo nesse meio religioso. Eles dão liberdade aos seus cativos a adorarem ao Deus que quiserem. Mas Amã, ele é um homem que ele traz esse algo no seu coração. Ele traz essa soberba no seu coração. Ele traz esse orgulho no seu coração de poder, de sujeitar, de dominar. Mas nós vamos ver como diz aqui: quem excede a autoridade em qualquer área da vida precisa agir com seriedade, sabendo que todos temos o Senhor do céu. E nesse texto nós vamos ver, nesse estudo nós vamos ver que ele até era grande dentro do reino, mas ele tinha maior que ele. E nós vamos, no decorrer dessa história, nós vamos ter esse desfecho dessa história. Os irmãos querem falar algo? Temos uma pergunta, uma ajuda, uma contribuição? Amém. Deu para nós fazer a extensão do plano. Primeiro dessa, abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio indo na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, incluída parte do norte da África até a Etiópia, e se estendia para além do mar Egito, até a Trácia.
na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária, em linha reta de um extremo ao outro era mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã protegeu a destruição dos judeus de todo o reino de Assúria. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Só para nós termos uma ideia desse gigantesco território assumido, dominado, se nós pegarmos do alto do Brasil, Rio Grande do Norte, e descer uma linha reta até o Rio Grande do Sul, toda a porta, Amapá, lá em cima, Macapá, Amazonas, Pará, lá em cima, até no Rio Grande do Sul, o reino de Açureiro era maior ainda. O reino de Açureiro era maior ainda. Agora, o Brasil é grande? Imenso. O Brasil é um continente, podemos dizer. Nosso Brasil, se for juntar, ele é maior que o Espírito Santo, é maior que alguns países ali na Europa, ali na Ásia. Então, olha o tamanho do nosso Brasil, olha o tamanho que era muito maior o domínio de Açureiro, o domínio do reino dos persas dos Medes. E agora, esse rabante causa de um homem, mas isso já é uma vontade que estava no seu coração. Era uma vingança hereditária. Porque nós vamos ver em 1 Samuel, Deus usa o profeta Samuel, que exercia o papel de sacerdote também juiz, para destruir toda a nação que, vamos dizer, era em parte da família de Amã. Eles eram descendentes, Amã é descendente desse povo. Nós vamos ver que Deus dá a ordem no primeiro ano de reinado de Saul. E Deus fala assim: vai lá, destrói todos, mata todos, aniquila todos. Mas Saul, nós vamos ver, poupou o rei, poupou alguns que andaram bem, poupou alguns bois, poupou algumas ovelhas. Agora você vê. E Amã, provavelmente, os descendentes de Amã estavam no meio disso aqui. Provavelmente, os descendentes de Amã viviam por perto ali. Mas como a ordem não foi obedecida, criou-se uma ocasião lá na frente de uma revanche. Agora, muitos vai ler a Bíblia e às vezes não entende como que funcionam as guerras. A guerra ela funciona de um modo assim. Vem um exército, um povo, que explode aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem o direito de resposta. Ele tem o direito de programar um ataque e sem avisar onde vai atacar. Digamos que São Paulo ataca o Espírito Santo. E no Espírito Santo tem diversas vítimas. Há um estrago econômico tremendo. E agora o Espírito Santo fala assim: olha o que vocês viram. Se prepara que nós vamos dar um contra-ataque. E assim que acontece, quando nós vamos ver que em 2023, lá em Israel, Talibã, Hamas, foi lá e atacaram Israel. Israel assim, espera, fica calmo. Então. E aí fica nessa. Eu te ataco, você me ataca, eu te ataco, você me ataca, até falar assim, chega, até falar assim, eu me rendo. Você vê que lá no Irã, lá na Rússia, com os iranianos, a Rússia atacou, e assim fica nesse ataque e reataque. E aí entra as Nações Unidas para remediar. Então o que aconteceu em 1 Samuel era Deus contra-atacando o que aconteceu no deserto. Porque os amalequitas entraram e mataram crianças, mataram idosos, mataram mulheres, mataram homens. Mas Deus ele é tão longânimo que ele esperou o tempo passar e você agora vai lá e me vinga. Vou dar ao meu povo o direito de se vingar. Então, levando para o nosso ponto, alguém faz algo comigo, eu tenho que me acalmar primeiro
não estaria acontecendo o que aconteceu ali. Mas Deus, ele deu tempo. Nós vamos ver que no primeiro bloco que nós lemos, no primeiro ano, no primeiro mês, Amã chegou para o reino, no primeiro mês de Nissan. Nissan, se não falo memória, é o mês de abril. E no dia 13, no dia 14, era o dia da Páscoa. Agora Amã vai lá e fala assim: olha, no dia 13 ele anuncia. No dia 14, digamos, amanhã, os judeus iam comemorar a saída deles do Egito, a liberdade. E é uma festa da Páscoa. É a festa da Páscoa. Mas no dia anterior à festa da Páscoa, na comemoração que era obrigatória, que Deus tinha falado assim: vocês vão ter que fazer isso todo ano. Todo ano vocês vão ter que comemorar a liberdade dos seus antepassados. Chega a notícia que agora Amã lidera essa aniquilação das áreas. E nós vamos ver essa oportunidade e oportunismo que Amã levou para colocar este plano em ação. Nós vamos ver que aqui fala, o autor ele fala: Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Você vê, foram mais de 1 milhão de pessoas cativas para a Babilônia. No livro de Esdras, no livro de Neemias, você vai encontrar que quase só 50 mil voltaram. Mais de 900 mil, fora as pessoas que cresceram, nasceram ali, ficaram na Babilônia. E agora os que ficaram iam ser destruídos, ser mortos. Mas nós vamos ver que nesse plano de Satanás, que é desde o início destruir a linhagem messiânica, Deus já tinha traçado um plano muito anterior. Rainha Esther já estava lá dentro, fazia tempo. Fazia tempo a Rainha Esther já estava lá. E não por acaso. Já estava lá, fazia tempo. Era providência. Já tinha tempo que ela estava lá dentro. Mardoqueu já tinha salvado a vida do rei, já estava no livro de Crônicas. O rei já sabia que era aquele homem. Então, Deus nunca caiu de surpresa. Nunca caiu de surpresa. Agora, os irmãos querem falar algo? Pergunta alguma contribuição? No ponto 3, astúcia e oportunismo. Quero fazer um jardim, então. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de pratas, cerca de 350 toneladas para o tesouro real, e equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã, sem questionar que o povo tratava. Simplesmente tirou o seu anel e deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta e se enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou facilmente
de 180 dias. Gastaram centenas de bois, centenas de ovelhas, é muito vinho, é muito trigo, é muita cevada, muita lenha. Depois ele fez uma despedida da festa. Mas uma festa de 7 dias. Fez uma festa de 7 dias, mais outro gasto. Tudo isso porque ele queria ir para a guerra. Tudo isso porque ele queria mostrar para o povo que ele era poderoso, que ele era rico, que ele tinha poder, que ele tinha força, poder. Nós vamos ver que a Síria perde a guerra. Antes de perder a guerra, ele tinha perdido a rainha. E não foi na festa, né? Ele quis ir na festa. Quis ir na festa. E agora ele vai para a guerra. Vai para a guerra, perde a guerra. Volta, menos soldados, menos prata, menos ouro. Olha o tanto de gasto que ele tem. E aí, provavelmente, a vida dele era beber, divertir, chorar as mágoas. E olha, agora, Amã, depois da traição que ele poderia sofrer, mas depois ele descobre que o rei ele poderia ser assassinado, manda avisar a Rainha Esther vai lá, avisa o rei vai lá, agora levanta um inquérito para ver se era verdade, descobre que era verdade, manda matar os 2 soldados. Com a morte dos 2 soldados dele, Amã agora ele ganha uma posição destacada ali. Ele ganha uma posição destacada. E veja que esse homem é muito rico, bastante rico. Parece que ele estava mais rico que o rei desse momento. Porque olha só, ele oferece 350 toneladas. 350 toneladas, penso eu não sei qual é o volume, em metros cúbicos de 350 toneladas. Eu nem parei para ver, mas eu tenho certeza que não cabe nessa imagem. 350 metros cúbicos. 10 mil talentos, equivalente a 350 mil toneladas. Uma tonelada é 1.000 quilos. É 350 mil quilos de prata. Aí o rei perdeu a rainha, perdeu a guerra, tentaram matar ele. Aí fala assim que para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Então quer dizer, 2/3 da renda, você pega 3, divide por 1, e o que Amã lhe ofereceu para o rei é 2/3. 2/3. Então quer dizer que o rei, ele arrecadava por ano, digamos, 1.000 toneladas de prata, de imposto. Agora chega um homem, 600 toneladas de prata, 550 toneladas de prata anual ali, por ano. Chega um homem oferecendo assim, tem um povo aí problemático, tem um povo diferente no meio do seu povo, um povo que gosta de arrumar briga, um povo que não respeita, ele é intolerante e religiosos, eles não aceitam os outros povos adorar outros deuses, tudo deles é certo, o Deus dele é o verdadeiro, os outros é tudo demônio. Ainda eles não te obedecem. Olha, eu sei que o rei está passando por dificuldade financeira, eu sei que o rei está sofrendo, perdeu, mas para acabar com o problema deste povo, eu ainda acabo com o seu problema financeiro. Eu te dou das minhas fazendas, da minha riqueza, 2/3 do que se arrecada todo ano. Pensa bem. Você arrecada 550 toneladas de prata, eu te dou 350 toneladas. Você arrecada aí 15 mil talentos por ano. Eu te dou 10 mil talentos e ainda acaba com o seu problema no meio aí, que pode gerar um motivo. Será que o rei aceitou?
religiosa, ele é de outro grupo religioso. Tem diversos ministros ao seu redor, diversos ministros, essas pessoas que me orientam. Se chegar para ele, ô presidente, tem um grupo religioso aí, um povo aí, eles não podem pagar imposto, eles não podem se adorar, eles não podem fazer isso. Rapaz, nós vamos te dar a sua campanha de 2026, nós vamos patrocinar a sua campanha de 2026. Nós vamos te dar aí 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais. Só para você botar uma lei aí que proíbe eles se ajuntarem. Porque quando eles se ajuntam, eles elegem presidente para você. Quando eles se ajuntam, eles elegem prefeitos, elegem vereadores, elegem governadores, deputados, senadores. Mas se você dá permissão, eu resolvo esse problema para você. E a sua campanha de 2026 está paga. Será que o seu presidente vai pensar 2 vezes? Vai, Mazinho. Eu acho que não. Mas é igual eu estava vendo, é tão fácil matar as pessoas, né? Que ele pode pegar e jogar aí na televisão, que a maioria comprar dele. A dengue aumentou, agora surgiu outro mosquito tal. Aí vai lá e solta fumacinha, um negócio lá dentro de trás do rio, são atinge o pulmão lá que é tóxico, acabou. Ó, vocês têm ideia, eu não vou falar o ano, porque para mim gravar algo, eu preciso repetir umas 10 vezes. Para mim gravar algo. E tem tantas coisas que aconteceram ao longo da história até hoje, que a última coisa que aconteceu aí foi Hitler, né? Foi Hitler. Hitler culpou os judeus porque eles perderam a Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Alemanha estava, digamos, em momentos de dificuldades financeiras, os judeus estavam todo mundo bem. Está todo mundo vendendo, comercializando, porque o judeu compra de judeu. O judeu negocia com o judeu, e quando eles vão comprar de outras pessoas, eles se juntam para comprar para conseguir preço menor. Eles guardam dinheiro com eles mesmos, guardam dinheiro no outro banco. Então, Hitler percebendo aqui, falou assim: a culpa é dos judeus, olha só como eles estão bem e ele está sofrendo. E ele, nem sendo alemão, ele criou a raça ariana, para extinguir os judeus. E aí nós vamos ver que quase 6 milhões de judeus foram mortos. A Igreja Católica apoiou, o Estado apoiou, as nações ficaram omissas, tudo por causa de uma narrativa. Teve uma crise, uma virose bubônica, babônica, uma doença assim, lá em 1500 afora. A maioria das pessoas pegavam essa virose, essa doença, e morria em questão de semana, morria caindo duro. Pensa, pior que o Covid-19. Pior que o Covid-19, já pegava e já morria. Os judeus, como eles sempre têm essas coisas de lavar a mão antes de comer, lavar a mão antes de a gente tem o costume de lavar a mão depois que nós vamos no banheiro. O judeu tem o costume de lavar a mão antes de ir no banheiro. Porque o órgão genital é algo que eles têm ali, a circuncisão, que demonstra a aliança de Deus com Abraão. Então nós pegamos uma coisa suja na nossa mentalidade. Nós vamos pegar uma coisa sagrada, essa mentalidade. Então, com a higiene de se lavar, de não comer certos alimentos, então, os judeus nessa época não morriam tanto. A Igreja Católica foi lá e considerou que eram os judeus que estavam contaminando os tanques de água das pessoas. Os poços foram lá, a Igreja Católica permitiu que matasse centenas de milhares de judeus em praça pública. Crianças, idosos, mulheres grávidas, bebês. E a história é muito fácil de se repetir. Vai falar assim: a mídia, não sei o que está acontecendo isso. Rapaz, se acontecer uma doença que eles criaram, ou uma natureza, se desenvolver na natureza, e eles tiverem a narrativa certa, eles te colocam dentro de um banheiro, 10, 50, e mata todo mundo. Então todo mundo vai falar assim: não, é verdade. Você vê que quem não tomou a vacina eram os caçados por ele. Agora, uma pergunta que eles me calam: você está
uma narrativa persuasiva, pegou o rei no momento que ele estava frágil emocionalmente, financeiramente, ele estava desestabilizado totalmente nas suas áreas, até mesmo espiritual, financeiro e emocional. Se entende? Por isso que nós temos que cuidar muito da nossa mente, proteger nossa mente. Se o nosso espiritual estiver bem, as outras coisas vão se encaixar. Agora, se o meu espiritual está balanceado, o meu emocional amoroso, que é emocional, ele vai balancear. O meu emocional balanceando, o meu financeiro, ele se destrói. Aí o financeiro é o último. Porque quando o meu espiritual está balançado, eu vou querer lutar com as minhas forças. E aí eu estou nas minhas forças, eu estrago tudo. Eu estragando tudo afeta o meu lado financeiro. Meu lado financeiro estragando, aí pira o cabeção. A maioria dos casamentos acaba de causa do lado financeiro. A maioria dos bilionários se mata de causa do financeiro. E a maioria das pessoas brigam por causa do dinheiro. Tudo é esse tripé. O espiritual, o emocional e o financeiro. Se o seu emocional não estiver bem, a sua saúde vai de lá abaixo. E agora? Emocional e psicológico. Né? Isso. Porque a primeira se atacar é psicológico. Para ver se desce o coração. Porque se nós não estivermos bem psicologicamente, nada não vai nos atingir. Isso. Porque se o psicológico é bem estruturado, a sua fé vai estar estruturada. Não é qualquer palavra que vai te abalar. Para você? Tá bom, tá certo. Você está entendendo? Rapaz, umas simples palavras que a gente entender, colocar em prática e falar assim: você é abençoado. Aonde você colocar sua mão será multiplicado. Aonde você colocar seu pé é seu. Quando você crê nisso, você pega uma caixa de bala e vende toda. Daqui a pouco você está com um distribuidor de bala. Quando você entende essas verdades, essas palavras, você é forte, você vai conseguir, você é inteligente. Nós conseguimos romper. Quando nós entendemos assim, vai que Deus está contigo. Tenha bom ânimo. Nós conseguimos coisas que lá na frente vai falar, pai, mas eu consegui. Mas todas as vezes que a pessoa fala, você é burro, você não sei o quê, não sei o quê, e você pega essa verdade para você, você é um fracassado. E às vezes a gente nem precisa de pessoas falando isso conosco. Elas mesmo já falam isso para elas. Na nossa mente, na realidade, essas pessoas que falam, a maioria das vezes elas são fracassadas e passa aquilo que está na mente dela para os outros. Isso. Você vê que uma simples coisa aqui, ó. Isso aqui, ó. Chegar aqui, o cara vai falar que eu estou querendo me achar, querendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí não sei o quê. Ele não faz, mas ele critica quem faz. Ele critica quem faz. Mas depois ele fica babando os outros. Que está lá em cima, fulano é assim, fulano é aquilo, fulano é aquilo, não sei o quê. É igual minha esposa, ela foi quinta-feira na visita, chegou em casa e falou assim, essa moça estava fazendo o quê? Estava assistindo televisão, assistindo filme? Eu falei, não, eu estava fazendo o filme. Tantas pessoas perdem tempo assistindo os outros. E às vezes nem coisas que prestam, nem coisas que vai gerar, agregar coisas na vida dela, que ela vai poder falar assim, nossa, eu vi algo interessante assim, aí eu assim, nossa, fulano, que interessante. Agora hoje eu estava no Instagram e vi uma frase que nós precisamos dizer somente a verdade, mas nem tudo que é verdade precisa ser dito. Mais ou menos uma frase assim. Mas isso é uma frase nada a ver, mas impressionante. Você vai ver pessoas que são ignorantes, pessoas que não têm educação, que saem falando as coisas assim. Eu só falo verdade, parece mensagem, mas o ego dela é tão elevado que ela não se importa com as pessoas, não se importa com a emoção dos outros, não se importa com como que a outra pessoa vai se sentir depois da suposta verdade dela que ela acha. Então, de acordo com a mente dela, que é a verdade dela, eu vou chegar e vou falar para você o que eu acho. A minha opinião. E aí? Não é porque é verdade que eu tenho que sair falando.
Eu tenho que medir a minha fala. E Amã, ele achava que isso era verdade. E ele foi bem persuasivo, financeiramente e politicamente. E o rei falou assim: meu filho, obrigado, toma aqui o meu anel. Faz o que te bem achar certo. Então Amã, Assuero, ele mostrava que ele era facilmente manipulado. E aqui nós não vemos Amã ele buscando o conselho dos servos, dos seus sábios. Como nós vimos na primeira lição, quando o Assuero manda chamar a rainha Bastos, e ela não vem, ele já emite o decreto, ele fala, ele já emite o decreto, e agora pergunta para os seus servos o que ele deve fazer. Você vê que ele é impossível. Depois da coisa feita, que ele vai tentar consertar. Depois da algo concluído, que ele vai falar assim: peraí, deixa eu ver isso aqui melhor. Vocês vão se falar algo? Está dando para entender? Está dando para entender, irmão Valentim? 2, está dando para entender, filho? A tristeza de Mardoqueu dos judeus e de Esther. O pavor da violência do dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse e lançasse a perda a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, em que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro que levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas das perversidades de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade de todos os tempos. Infelizmente, cresce a cada dia. Então, nós vamos ver que até aquele momento, até depois, o povo judeu é um povo pacífico. Eles aceitam a punição, digamos, de forma tranquila. Qualquer historinha para eles. Ele está acostumado a sofrer. Ali você vê que na Europa ali abria-se os trens e entravam, mas não, nós vamos levar vocês para um lugar melhor, onde vocês vão poder trabalhar, onde vocês vão poder fazer isso, fazer aquilo, isso. Vamos ver comigo. E ali, no primeiro, quando chegou o edito real, nós vamos ver que os judeus, quando recebiam a notícia, eles já começavam a sofrer antecipadamente. Porque, olha, ninguém morreu e já está. Sim, porque, olha só, eu chego com uma situação assim, eu preciso conversar seriamente com você amanhã. Já o livro fica assim: será, meu Deus, se eu for o patrão dele e ele trabalhar para mim, já passa a tirar o meu pedido. Mas o que eu errei? O que eu fiz de errado? Você vai me mandar embora? Ah, meu Deus, fala logo para aquela coisa e nem dorme preocupação. Se for uma pessoa ansiosa, você está doido. Isso, na lei hoje, trabalhista, é considerado assédio moral. O gerente ou o patrão não pode fazer isso com o funcionário. Se ele fazer isso com o funcionário pode comprar os seus direitos e falar que está sofrendo pressão psicológica. Isso afeta a saúde. Agora pensa, no mês de abril, receberam notícia que ia ser destruídos. Mas a mãe procurou o melhor dia para matar esse povo. Porque ele já tinha sua mentalidade igual Maquiavel. Tem um homem que era conselheiro do rei, falava assim para ele: ô rei, se você for fazer o mal, faça ele bem feito. Destrua, faça do jeito que você acaba com tudo. Mas se você for fazer a coisa certa, faça de pouquinho a pouquinho.
você matar 100 em 100, 10 em 10, 1000 em 1000, 100 mil em 100 mil. Se for matar, um dia, mata tudo. Daqui um ano todo mundo esqueceu. Já tem festa, já tem aquela coisa toda. Mas se você for fazer o bem, faz um pouquinho esse mês, um pouquinho o mês que vem, um pouquinho outro mês. Assim, eles não vão se esquecer de você. Essa é a estratégia, exatamente dos políticos. Os políticos não fazem nada durante 3 anos e meio. Você entendeu? Aí quando chega assim, faltando 6 meses a política. Começa. Por quê? Se você no primeiro ano, no segundo ano, assim, ih, rapaz, esse cara não tá fazendo nada. Porque o povo é ingrato. O ser humano é ingrato. O certo era ter eleição todo ano, que aí todo ano a gente fazia alguma coisa. Você viu o tanto de asfalto que parece até que o asfalto está estragando lá, vou pegar, jogar logo. Vamos aproveitar isso aqui para esse convencer. Então, a mãe falou assim: vou matar esse povo de uma só vez. De uma só vez, nós acabamos com eles. No ano que vem é carnaval, é festa, ninguém nem vai lembrar. Vai lembrar em um do outro, mas daqui a mais 2 meses. O povo esquece muito fácil. Nós vamos ver, não há registro de levantar o povo de Deus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de ser vítimas da perversidade humana, iniciada por Caim. Nós vamos ver que os verdadeiros adoradores, aqueles que gostam de servir a Deus com sinceridade, sempre se levanta pessoas para querer destruir. Sempre tem alguém com o espírito de Caim. Sempre tem alguém com esse espírito de Amã. Sempre. Sempre. Nos dias de hoje, pessoas se levantam com fofoca, fazendo intriga, às vezes tratando mal, indiretas. Tudo isso para te destabilizar emocionalmente. Porque aí, uma palavra faz com que a gente fique triste. Uma palavra faz com que a gente nem volte mais na igreja. Muitos, né? Muitas pessoas. Uma palavra, um olhar de cima do altar, e dependendo do que você está falando, se a pessoa não tiver a mente e aquela coisa toda, ela não volta na igreja. E às vezes, você vai ver isso, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão se dedicando à obra de Deus, mas outras pessoas se levantam para destruir o ministério dela. Mas hoje, no meio do evangelho, as pessoas não matam mais, alguns não matam. Alguns. Mas o meio mais covarde é do jeito que as pessoas agem. Aproveita a oportunidade para atacar. Aproveita a oportunidade para esguichar o seu veneno e usar os Satanás. Mas esse povo, eles se preocuparam. Nós vamos ver no próximo ponto. Olha, bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função das estradas real, que ia de Suzã a Satis, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Suero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem repentina esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco, com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz, em gritos de amargura. Este ficou muito aflito. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro, lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. O primeiro lugar que ele recebeu a notícia foi aonde Amã. O primeiro lugar que recebeu a notícia é onde
nas vésperas de Páscoa, nas vésperas de uma comemoração importantíssima, aonde eles iam comemorar em cativeiro. Eles iam comemorar a liberdade que aconteceu por intermédio de Moisés, mas cativo depois da Babilônia. Cativo de um rei que não temia a Deus, porque o povo se juntou à idolatria. Agora nós vamos ver que quando chegava-se a notícia, as cartas, do que ia acontecer com este povo, eles já entravam em luto, com jejum, choro e lamentação. Olha só, Mardoqueu fica sabendo no dia 13. Na hora que ele lê o edito, ele já rala as suas roupas, da veste todo de saco, já joga as cinzas na cabeça, já sai gritando com o povo, se lamentando, pedindo socorro a Deus. Os judeus estavam todo mundo trabalhando, aqueles festejando, aquela coisa toda, se preparando, pegando cordeiro para matar, preparando os pães ázimos, preparando as ervas margosas, para no dia 14 de abril, correspondente ao dia de abril, eles fazem essa ordenança do Senhor. E agora, de repente, chega a notícia que eles seriam massacrados, seriam destruídos, seria exterminado. Não só aqueles que estavam cativos, mas aqueles que estavam em liberdade. Olha que momento terrível eles estavam passando. Dá para imaginar o sentimento, a aflição daquele povo, as crianças, as mulheres grávidas, as mulheres que estavam gritando, o pai de família com seus 10 filhos. Pensa que não teria como eles reagir à força do governo, aos policiais, aos soldados, ao povo, à multidão. Olha só. Mas Deus pode frear impetuosamente a maldade do povo. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Foi constituída por Deus. Mas Deus é a sua autoridade. Às vezes Satanás planeja certas coisas, não sabendo que Deus está no controle. Aquele povo se desesperou. Mas eles não sabiam que Deus já estava com um trajeto, um projeto todo em andamento. Por isso que muitas das vezes nós podemos nos desesperar, podemos e devemos nos desesperar, mas nós não devemos perder a esperança no Deus que nós servimos. Podemos nos desesperar? Podemos ficar desorientados daquilo? Podemos, mas nós estamos de parte humana, mas nós temos ao Deus a recorrer. Nós temos um sumo sacerdote para recorrer. Nós temos um Pai no céu para nos socorrer. Nós devemos contar. Nós devemos perder essa mentalidade. E aí eles começaram a se lamentar, começaram a chorar, mas nós vamos jejuar. Nós vamos, porque se nós nos humilhar, se nós nos converter, Deus vai entrar nessa guerra. Provavelmente. Talvez. Porque como está escrito, coloque a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Você vê que Davi, quando recebe o decreto que o seu filho ia morrer, daquele fruto da traição de Betseba, ele fez o quê? Jejuou, orou, vestiu o pano de saco. Para quê? Ele falou assim: não, eu vou tentar. Deus falou o que vai fazer, mas eu vou fazer a minha parte de tentar mudar essa história. Quando não, ele viu que ele não conseguiu mudar, e finalmente chegou o fim daquela história, ele falou assim: chega, vou virar a minha parte. Porque
Porque tem pessoas que não aceitam Pedro. Não aceitam. Tem pessoas que, quando Deus fala que não, a pessoa não aceita. Tem pessoas que não querem aceitar a vontade de Deus. E ficam sofrendo. Por isso que nós precisamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que nós precisamos compreender. Fala, Senhor, me ajuda a compreender, me ajuda a entender, me ajuda a ver a sua vontade. Para mim não ficar quebrando a cara, para mim não ficar quebrando a cabeça, para mim não entrar no emprego que não era para mim entrar, para mim não abrir uma empresa que era para mim abrir, para mim não ficar do jeito que eu devo ficar, para mim, se eu estou solteiro, não entrar no relacionamento que não era para mim entrar, se eu estou viúvo, não entrar no relacionamento, se eu estou casado, para mim não sair do relacionamento. Se eu vou comprar para mim, comprar para mim, vou vender para mim vender. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se eu ficar pensando somente na minha vontade, se eu focar somente na vontade de Satanás, eu quebro a cara quando eu olho só para a minha vontade. Eu quebro a cara quando eu só olho a vontade de Satanás. E eu quebro a cara quando eu não olho a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos constantemente estar em oração para falar com Deus. Constantemente com os ouvidos abertos para ouvir Deus. A boca fala e o ouvido escuta. A boca fala e o ouvido escuta. Então nós falamos 1 hora com Deus e devemos ouvir 2 horas. Olha só. Falamos 1 hora e devemos ouvir 2 vezes mais que fala. Os irmãos querem falar uma contribuição para aquilo que vocês estão vendo dentro desse desfecho dramático que está acontecendo? Na realidade, é como você falou aí, nós temos que crer em Deus, porque muitas pessoas são abaladas por quê? Porque falam de Deus, mas às vezes quando acontece com ela não tem fé em Deus, Deus vai te curar. E quando abala alguém que se pega uma enfermidade assim, ai meu Deus, eu vou morrer, eu não sei o quê. E a fé é igual a palavra diz, ela é demora, não é? Se você falar passo para de cá, ela vai passar. Mas isso é uma metáfora dizendo, a sua fé ela pode além do que você imagina. Você está entendendo? Porque nós não imaginamos como que seria uma montanha sendo transportada para o outro lado. Você está entendendo? Mas ele está dizendo assim, uma modo de dizer, sua fé é tão grande, se você pudesse ver o que ela pode fazer, você nem morar. Mas qual é o problema? O problema é seguir. Só que o problema dos judeus, que eles já vinham aflição, mas eles já sabiam, tipo assim, eu já vou para Deuteronômio, vou rasgar. Por quê? Ele já vai para a providência, então ele já ia na pessoa certa, você está entendendo? Então o que muda é o quê? Porque muitas das vezes nós queremos discutir com a pessoa errada, ao invés de ir conversar com a pessoa certa. Meu marido está assim, aí eu vou discutir pelo erro dele. Não, vai para o joelho, Senhor, ó, meu marido está assim. Se ele está certo, o Senhor vai mostrar. Se eu estou certo, mostra para ele. Sim. Mas não assim, para me exaltar, para o teu nome ser glorificado. Porque tudo, mas tem pessoas que querem. Mostra para lá, Deus, para ele ver que eu estou certo. É o modo aí, a Bíblia fala, o que pediste, mas pediste mal. Você está entendendo? Aí às vezes, você queria o quê? Não, um carrinho para mim, não, Deus vai te dar muito além, não. Coloca um carro assim, então. Você está entendendo? Lógico que Deus conhece a minha coração, mas é isso. A sua fé nós entendemos que a nossa guerra é o que eles entendiam. Minha guerra não é contra a mão. O Senhor vai planejar por mim, que é onde, se eu for morrer, vai ser permissão dele, você está entendendo? Agora nós pessoas querem batalhar com braços fortes, e aí não dá certo, entendeu? 3. Dá para fazer um favor? Crise e clamor? Isso. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia aparentemente a tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias
todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pró-exílicos, Ageu e Zacarias. E agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O correto, porque muitas das vezes precisamos experimentar crise para buscar a Deus de todo o coração. A Isaías está falando, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo tempo, somente uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Por que Deus permitia? Para buscar mais a Deus dele. Nós estamos falando em geral, no contexto geral, nós somos acomodados. Se estiver muito bem, a gente vai buscar de qualquer maneira. Mas se apertar, eu falo com mim mesmo. No momento de mais aflição meu, eu flutuava na igreja, já chegava chorando. Oh, meu Deus, né? Hoje, para cair na lágrima, você tem que estar bem concentrado ali. Falar, meu Deus. Eu nunca estive chorando. Chorando? Espartando. Já chorei, mas não de vir lágrima, porque às vezes hoje a gente está mais maduro, né? Mas assim. Cresceu, é criança mais, né? É criança mais, né? Não, porque assim, não é o chorar que vai dizer que Deus está falando comigo. Não, eu digo Isso, mas às vezes sim, vem, Deus fala algo comigo, eu vejo um louvor, eu ouço um louvor, alguém cantando aqui, que toca o meu coração, que vem lá. Sua esposa não deixa cantar, eu não dá conta. Mas eu não tenho vizinho, eu tenho que chorar, senão eu posso falar. Entendeu? Eu tenho que chorar. Mas eu choro. Mas na alma. É que não toca você, cada palavra que ela fala, cada louvor que ela canta, mexe com você. Sim. Mas nós temos que estar constante, que vai falar constante. Por que nós passamos por certas situações? Porque nós não consultamos a Deus antes, igual o Samuel falou. Por que eles passaram a vida ali? Porque muitos foram a construir o templo e muitos ficaram. E estavam construindo mais as casas. Então, quer dizer, aí é onde que Deus permite também, calma, o que você está fazendo na sua vida? Você está entendendo? Então, às vezes, Deus ele fala com a gente assim, às vezes você tem um propósito, fala com Deus, eu preciso fazer isso aqui, fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer na tua presença. E às vezes Deus tem que estar ali preparado, mas está esperando você fazer primeiro para depois te entregar. E muitas das vezes nós queremos inverter o lado. Realmente nós passamos do lado dos sonhos. Nós vamos ler alguns textos, para não ficar somente em nossas palavras. Abre aí, fazendo favor, o menino. Abre aí, fazendo favor, Zacarias capítulo 9, 8. Zacarias. Zacarias é o terceiro livro antes, é o segundo livro antes de Mateus. Você vai em Mateus, igual por exemplo. Você já leu os livros de mente, né? Isaías 56? Buscar o seu lugar, até invocar, buscar o seu. Senhora Zacarias, capítulo 9, 8. Buscar enquanto você pode achar e invocar enquanto você está perto. Buscar enquanto você pode achar e invocar enquanto você pode estar perto. Então, abre para nós, então, em Éfesos, capítulo 6, versículo 18. Éfesos, capítulo 6, versículo 18. Vamos começar sobre isso. Esse é o
Mateus, vai Mateus. Qual Efésios 6? O versículo do 9 ao 13. Então, saca 18, do 9 ao 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos: fornece as vossas mãos, e vós que nestes dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia que foi posto em fundamento a casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, para que antes desses dias não tenha havido salário para os homens, nem davam ganhos aos animais, nem havia paz para o que entrava, nem o que saía, por causa do inimigo, porque incitei a todos os homens, cada um com o seu próximo. Mas agora não serei como o restante desse povo, como os primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá somente prosperidade e vide dará o seu fruto, a terra dará a sua humanidade e os céus darão o seu orvalho. E farei que o restante desse povo herde tudo isso. E há de suceder a casa de Judá, a casa de Israel, que assim fostes uma maldição entre as nações. Assim vos salvareis e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando o vosso país me provocava a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tomei a pensar nesses dias, fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. Essas são as coisas que deveis fazer. Falar em verdade, cada um com o seu próximo. Escutai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração, contra o seu próximo, nem ameis os juramentos falsos, porque todas essas são coisas que eu me aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum no quarto, o jejum no quinto, o jejum no sétimo e o jejum no 10º mês será para a casa de Judá. Gozo, alegria, festividade solenes, amais, pois, a verdade e a paz. Você vê que a nação foram as 12 tribos para o cativeiro. Somente a maioria que voltaram para Jerusalém foi a tribo de Judá e um pouquinho de Benjamim. Olha só. Por isso que nós conhecemos eles na escola judeus. Judeus de Judá. Dá uma lembrança, não dá? Lembra não? Ageu capítulo 1, está lendo aqui? Olhastes muito para muito, mas eis que alçaste do pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê?
Isso retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz minha seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então, Ageu está falando aqui, assim, no mesmo tempo de Esdras, no mesmo tempo de Neemias, eles são contemporâneos, Zacarias, são contemporâneos. Você vê que eles são depois do cativo de Babilônia, depois do reinado de Salomão, depois do reinado de Davi, depois Samuel trabalhou, depois Josué. Né? Nós vamos ver que Ageu, ele vem falando dos povos que estavam em terra estranha, mas eles não ajudavam o povo de Judá. Eles não ajudavam. E aqueles que voltaram para Jerusalém estavam ajudando, mas eles não tinham tanta riqueza para poder fazer. E agora Deus levanta esse profeta para profetizar com o povo de Israel. Mas, como está aqui, olha, o capítulo 2, a tipologia do capítulo 2 é tremenda. Porque o primeiro templo ele era famosíssimo, representava Deus na terra. Mas Deus se retirou da terra. Agora ele fala assim: a segunda casa será maior, será melhor, o segundo templo, a glória vai ser melhor. Mas a glória da segunda casa foi Cristo, que eles não reconheceram. Foi Cristo. E muitos pegam essa profecia e aplicam até no dia de hoje, como profecia. A casa de Deus ficou no meio deles e eles não reconheceram. Que era Jesus corporificado, recebendo Deus dentro dele. Por isso você vai ver Filipe falar assim: Senhor, mostre-nos o Pai. Ele não vai sentar bem, não. Por isso que o profeta João, o apóstolo, na verdade, ele vira profeta depois do Apocalipse. E ele traz profecia, que Apocalipse é profético, é o único livro profético, conglomerado do Novo Testamento. Mas ele fala assim que Deus habitou no meio de nós, tabernaculou. Nós vimos isso agora. Tabernaculou. Lembra nós, Efésios capítulo 6, verso 18, mais importante. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto é maravilhoso, vou até escrever ele na minha Bíblia. Você pode ver que fala orando e vigiando. Mas o mais impressionante que me chamou a atenção nesse texto agora, orando no Espírito. No Espírito. O texto que eu vou ler agora em Tessalonicenses, capítulo 5, 17, fala: orar sem cessar. Você pode perceber que tem crente que ora sem espírito, ora com raiva, ora jogando direta, ora endemoniado. Já viu isso? Será que é? Chega, mas serve para falar direto com os outros. Mas serve para fazer contenda. Serve para isso. Mas Deus atende. Mas se nós chegarmos numa mente em Cristo, não vai fazer efeito. Não, mas não. Porque, independente da indireta, se para mim, eu com Cristo estou certo, pode jogar direto aqui para falar certo você. É o que eu falo com minha esposa, aí você fala, paz. Parece que está falando, não, se você está tranquila. Porque às vezes você vai pegar, nem é para você, mas parece que é. Mas aí você vai pegar algo, o que acontece? Você vai ficar com o coração ferido. Então, tipo assim, quanto mais você descarregar o peso que você tem e não encher de peso, você vai levitar. Sim. Às vezes as pessoas que oram sem estar no Espírito, como Efésios capítulo 6, verso 18, nem sabem que está fora do Espírito. Às vezes ela está inconscientemente com os olhos fechados. E está ali, meu Deus, meu Pai, olha o que está acontecendo, pega essa pessoa, aí não está sendo guiado pelo Espírito. É por isso que Tiago
pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Aí eu faço oração para o meu ego ser glorificado, para a minha vontade ser feita, para guardar em vossos deleites. Quer dizer que estou fazendo uma oração aqui, mas não precisa ser a vontade de Deus. Estou fazendo uma oração, não que é como Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Então, a melhor parte dessa parte aqui, olha. 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando, nisso com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Então, quando a gente pega esses textos, quando você pega Romanos, olha só a parte de oração, Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Olha então esse Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quer dizer que quando eu não estou orando no Espírito, eu sou bastardo. Às vezes eu sou até filho do concorrente. Olha só, quando você vai para 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 10, 31. 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a minha oração, Deus tem sido glorificado através da minha oração. Se eu não sou, na minha oração, eu não sou guiado por Espírito Santo de Deus, eu não sou filho de Deus, pela minha oração. Aí eu estou orando para a minha vontade, para me jogar direto no corpo. E a maioria do erro é isso. Você entende? É porque às vezes eu vou pedir algo na minha oração, mas vai ser para mim, não vai ser para a glória de Deus. Por isso que a nossa oração no microfone, a gente vai fazer uma oração para jogar no grupo, a gente vai fazer uma oração jogar na internet. Sei lá. Antes da sua oração, Senhor, eu estudo aqui. É uma oração que eu faço para mostrar que eu quero estar. Mas se eu chegasse aqui e não fazesse oração nenhuma, o meu sentimento é, Senhor, me guia. O meu sentimento é esse, Senhor, eu não quero falar da minha vontade, eu não quero falar da vontade de Satanás, mas eu quero falar da sua vontade. Mas a gente fala, Senhor, tudo que eu vou falar daqui, venha ser com muita honra, muita glória, que eu estou guiado pelo Espírito. Aí quando eu abro a minha boca, eu sou guiado por mim mesmo. Aí quando eu estou pregando, aí eu estou falando, e Deus está falando, eu vou falar aquela coisa. E aí tem aqueles sotaques pentecostais, e será que é Deus mesmo que está falando? Aí é necessário os profetas da casa analisar. Aí depois, o pior de tudo, os profetas, os mestres, os pastores, o apóstolo, o evangelista, falou, meu irmão, começa a falar. Ó, isso aqui que você está falando, esse é o maior problema. Na hora que você for chegar para o irmão, para a irmã, ô filho, essa parte que você falou não está acontecendo. Dessa maneira que você falou, você está sendo usado pelo diabo naquele momento. Nesse momento da sua pregação, você está jogando direitinho, e pelo que eu vejo, você mostrando o problema, e você não mostrou a solução, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Porque uma mensagem profética, você pode pegar na Bíblia. Todos os profetas que levantaram para trazer um laudo, para trazer uma avaliação e falar assim, ó, vocês têm um problema. Vocês estão adulterando com Deus, vocês estão idólatras, volte para o Senhor. Ó, vocês estão fazendo isso de errado, você tem que fazer isso. Então, a nossa pregação, ela precisa ter, quando você chegar no médico, o médico chega e fala assim, ó, você está com uma doença terminal, você vai morrer. Tchau. Você está entendendo? O médico fala assim, olha, se ele começar a falar assim, olha, existem certas doenças, que elas são assim, elas são tratadas assim. Há casos que Deus ele vai mostrar, você vai perceber, Deus, o que será que você está falando? Por que ele está falando isso?
Aí depois ele vem e fala assim, você está com esse problema. Mas assim como eu falei que tem solução, para você também tem. Todas as minhas pregações que eu deixo, eu sempre trago a história. A história. Aconteceu isso, resolveu assim. Aí eu pergunto, e com você está acontecendo? Como é que você vai resolver? Essa é a minha estrutura. Eu mostro o que o povo fez e como eles consertaram. Aí eu começo a mostrar de forma indireta o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer. Porque se eu chegar aqui ou em qualquer outro lugar e falar, e vocês estão fazendo isso, e vocês estão fazendo aquilo, se conserta, toma vergonha na sua cara, você é crente, está faltando mensagem completa. Está faltando mensagem. Até no ato de eu usar o dom profético, porque eu posso ser usado no dom profético, Deus pode me usar num dia, no método, no espírito de evangelista. Um dia Deus pode me usar no método de mestre. Um dia Deus pode me usar no método de pastor. Então, o dia que Deus for me usar nesse chamado, no método de profeta, que eu tenho que mostrar o erro, que eu tenho que mostrar ali, eu tenho que agir ainda com misericórdia. Eu tenho que me colocar no seu lugar e como você vai receber essa mensagem. Não é que eu não vou falar a verdade. Não é que eu não vou trazer, vou rodear. Não é isso. Mas eu preciso ter amor, desejo, para que você tenha o tratamento, para que você não saia pela porta com o coração trancado, e um terreno viveu novo. Então, essa coisa do orar no Espírito, o orar sem cessar, outra coisa interessantíssima, que a ordem saiu de dentro do castelo. A ordem saiu de dentro do palácio. A ordem saiu de dentro da comarca jurídica do rei Assuero. A rainha Esther estava lá dentro, mas ela não sabia o que estava acontecendo. Foi necessário uma pessoa de fora do palácio avisar dentro do palácio o que está acontecendo. Olha só que coisa. Você quer ver uma administração? Desceu fresquinho. Desceu fresquinho. Tem gente que está dentro da casa, mas está perdido sem saber o que está fazendo. Pior, tem sentença de Satanás lá fora para morte e destruição, mas a rainha, a esposa de Jesus, a noiva que não é noiva, que é esposa, não sabe as vidas que estão para perecer lá fora. Aí fica aqui, glória, glória. E o povo lá fora, ó, chorando, gritando, procurando solução onde não encontra. E às vezes ele tem que ir correndo na porta da igreja, na porta do palácio, na porta do rei, porque isso aqui é uma embaixada do céu. Isso aqui é uma embaixada do reino. Nós aqui somos representantes. E a pessoa vem chorando aqui e fala assim, fulano, nossa, corre lá em casa que fulano está construindo. Corre lá em casa que minha casa tem um mês que nós estamos sofrendo. Corre lá em casa que tem um ano que nós estamos sofrendo. Aí a gente é vizinho das pessoas, o que divide a gente é uma rua, o que divide a gente é uma parede, e fala, mas está acontecendo isso? Eu não sabia. Aí a pessoa está lá, passando fome, mas no último momento ela chega aqui na porta do rei. No último momento ela vem se humilhando com pavor, e a gente fala assim, meu Deus, calma que nós vamos tomar uma providência. Olha só. Por que isso acontece? Trazendo para o tempo de hoje, a rainha não está saindo do castelo. A igreja não está saindo da igreja. As pessoas, né? Porque a igreja, nós sabemos que nós só somos nós, a igreja. E olha que ele é chamado para dentro. A igreja jogada para fora, isso aí, o sentido. O povo que se diz igreja, que é chamado para fora, só quer ficar dentro. Mal ainda. Mal aí. Porque quando eles querem vir, só quer vir na festa. Só quer vir no banquete. Mas na hora de cumprir
as suas obrigações, se vestir, se preparar, se programar, não quer. Não quer vir para o castelo, não quer vir para o palácio, não quer vir para o reino. Mas aí vem a forca, aí vem Quando aparece o divórcio na casa dela, a rapidinho quer quando aparece a rasgar, doença, você quer ver. quer rasgar e vestir de saco. Para você citar nomes, tem uma família que vem na igreja só quando o filho fica internado. O filho é levado para o hospital, aí vem a família toda. Aí fica lá uma semana, 2 semanas, vem. Saiu do hospital, vem mais 1 semana. Some, é assim. É assim. Agora, nós é diferente. Você é diferente. Ainda. Até quando? Então nós precisamos, olha só. Mas ainda assim temos que ser diferente. Mas Sim. não só estar dentro da igreja, mas ser a igreja. Não só ficar envolvido com as coisas aqui de dentro, mas quando a gente sair ali fora, assim, tudo bem, boa noite, como vai, tá tudo certo? Se cada cristão sair na rua, sair do castelo, que é a sua denominação, que é a sua congregação, e se preocupar com as pessoas da sua rua, a pessoa ela quase mora aqui nesse reino, ela congrega aqui nesse reino, ela vem trabalhar 3 vezes na semana, adorar a Deus, que elas acham obrigação adorar a Deus por 1h30, se ela se preocupasse com os seus vizinhos da rua, chamasse para tomar um café, dasse um pedaço de pão, sentasse na porta de casa, não para fazer fofoca, mas só para perceber e fazer, vamos em igreja, vamos isso. Como antigamente a gente sentava na beira da rua, né? Tirar um tempo para chamar as pessoas para dentro do palácio, quanto seria diferente se as pessoas fossem guiadas também quando estivessem dentro do Espírito. Isso aí a gente vai só esse dia dar uma pancada tremenda. Isso aqui é uma pregação maravilhosa, profética. Uma pregação que você dá o pau nos crentes. Isso aqui é uma pregação tremenda. Mas do que eu sabe do extermínio dos judeus, mas a rainha que é judia não sabe que ela está correndo risco de vida. Olha só. Está vendo? Aí você pode gerar um tema para a sua pregação. Você dentro do rio, você está correndo risco de vida, não sabe. Nessa noite você. E aí você traz a história de Esther, traz como que ela ficou sabendo, qual foi a atitude dela, qual foi a atitude do povo. Para nós fechar esse passo aqui, nós vamos entrar no terceiro tópico, que já vai para uma abordagem mais global. Nós vamos ver que pela história de Esther, quando ela fica sabendo, ela não acredita tanto, fala assim, Mardoqueu, troca essa roupa sua, é porque a sua vida vai, mas muito boa. Mardoqueu insiste, não muda a sua opinião. E agora fala para ela assim, você toma um jeito da sua vida, porque você também vai merecer. Porque se a gente morrer, você acha que está salvo? Se você não me amar, você acha que você está sendo mandado? Se você não rogar por nós, você acha que você vai viver? Então é assim a igreja, se a igreja não se preocupar com os mardoqueus que estão impedidos, você acha que a gente vai ter salvação também? Aqui dentro da casa de Deus? Não da casa de Deus, mas nesse lugar onde nós congregamos, que é a casa de Deus é eu e você. Se nós não interceder para aqueles mardoqueus que estão lá fora, para aquelas famílias que estão lá fora, será que a gente vai receber também o nosso galardão, a nossa salvação? Será que nós vamos ser eternos? Claro que não. Porque o segundo mandamento, não resumido, vem nos dizer, Jesus falando, você tem que amar o seu próximo, como assim mesmo. Se o seu próximo está morrendo, no mínimo você tem que morrer junto com ele. No mínimo. Ou, se o seu próximo vai morrer, intercede por ele, para que você viva e ele também viva. Se o seu próximo não tem o que comer, você tem que comer, você tem que dividir com ele. Porque Paulo fala, como é que eu falo, meu irmão vai em paz, sendo que ele não tem paz, sendo que ele seja próximo, sendo que ele tem possibilidade. Meu irmão, que Deus te abençoa, mas eu sou usado para abençoar ele, porque Deus é me usado. E eu não abençoo. Quando eu
falou assim, mas que Deus te abençoe. Deus falou assim, vai lá e me representa. Porque eu acho também você. E a rainha Esther agora fala, então tá bom então. Então, fala para o povo ficar todo mundo em jejum. Fala para o povo se humilhar, que eu também vou me humilhar. Fala para o povo se santificar, que eu vou me santificar. Não sabendo ela que o povo já estava se santificando há muito tempo. O povo já estava jejuando há muito tempo. Olha só. Aí, a notícia saiu no dia 13. Dia 13 de abril. Com certeza ela Mardoqueu foi na porta do palácio para avisar ela. Aí, com certeza, já era lá para 5 horas da tarde. Aí ela ficou sabendo. Ela falou, tá bom. Ela falou assim, então, chama o povo para ficar em jejum. 3 dias. Aí ela ficou em jejum. Dia 14, dia 15, dia 16. Aí ela foi na porta do rei, passar na frente de Silano, para ver se o rei aceitaria ela. Para ela não morrer. Porque se o rei não estendesse o bastão, ela morreria ali e os judeus também morreriam. Aí o que aconteceu? Aí, 3 dias se passaram nessa agonia. E o povo está todo mundo jejuando desde o dia 13. Mas no dia 16 que ela vai entrar diante do rei. Aí quando ela entra diante do rei, ela faz um convite. Ó rei, se eu achei graça na ti, vem no meu banquete que eu ofereci em casa. Aí ela oferece o banquete de 3 dias. Aí ela ofereceu o primeiro dia, ela falou assim, volta no outro dia. Volta no outro dia. Isso liberou 7 dias. Até que Amã fosse enfocar nos seus filhos e agora Mardoqueu tivesse a oportunidade de redigir uma nova carta para se defender. Você já pararam para pensar nisso? Tremendo, né? Somente no 7º dia que vem a resposta de Deus. No 7º dia você descansa. Acautelai-vos, acalmai-vos, adorai-vos a Deus. Então, mas nós não vamos conseguir, nós precisamos concluir, nós temos 10 minutos para fazer esse passo. Mas é muito gostoso você imaginar a Bíblia. É muito bom você entrar na Bíblia. E é melhor ainda quando você traz a Bíblia de uma forma que dá vida a ela, com as suas emoções, com os seus pensamentos, que não são os seus pensamentos. É quase impossível nós estar lá com Suzana, quando você vai ver os detalhes e falando, parece que a gente consegue sentir a angústia. É muito bom quando você enxerga a palavra de Deus assim. Agora, o terceiro tópico vai dizer: o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Primeiro tópico, faces do antissemitismo. De forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces das expressões desse ódio destinado. Antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensas perseguições pela Inquisição, principalmente a partir de 1468. Na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, 1414 a 1484, a partir de 1536, em Portugal, pela instituição e oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que se chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confessionamento de judeus guetos não foi de Adolf Hitler no século XX. Foi do Papa Paulo que em 1555 atingiu todos os estados papais por mais de 200 anos. Para você ter ideia,
Você tem ideia? Esse pensamento, o pensamento calvino, que traz a teologia daqueles que foram predestinados à salvação, você vai ver que a Igreja Católica apoiou a escravidão dos negros. Somente com essa doutrina que eles trouxeram, divulgaram, de Calvino, falava que quem era negro não tinha alma. Quem era negro já era condenado ao inferno. Olha só, e o Estado fazia o quê? Isso está certo. Trabalhar de graça, isso está certo. Matar, isso está certo. Porque esse povo não tem alma. Esse povo foi condenado por Deus. Você vê que não somente os judeus foram condenados por uma ideologia, mas os negros até hoje ainda sofrem. De pouquinho a pouquinho está se acabando o que nós passamos aí. Foi 1888 que acabou a escravidão do Brasil. Mas até hoje você vê que essa linha ainda segue. Os pretos têm muitas oportunidades. Se não for pela raça mesmo, a vontade, o esforço, a persistência, eles não conseguem. E quando a gente consegue, tem os desafios. Então, o que Hitler fez no século XX, há 70 anos atrás, não chegou nem aos pés do que o Papa Paulo IV fez. Não chegou nem aos pés. O que Hitler fez em 10 anos, 20 anos, em 30 anos, esse Papa iniciou essa extinção dos judeus e de outras raças por mais de 300 anos. E nós vamos ver isso se repetindo na grande tribulação. Na grande tribulação, agora nós temos a perseguição não somente do grupo israelita, nós não temos somente a perseguição aos grupos judeus, mas nós temos a perseguição agora aos evangélicos, aos cristãos, ao cristianismo. Então, aderiram mais um grupo. Foi esse final de semana, foi muito louco, assim. Nós estávamos numa palestra que um espírita estava metendo o pau nos crentes. Nos passou, dentro da igreja ainda. Dentro da igreja, não era um teatro, não era nada. E todo mundo. Tinha crente até glorificando. Deus, não. Tinha crente, o cara era espírita, eu penso que ele é kardecista. Ele não é da linha de corporação, ele é mais da linha teórica, igual os presbiterianos. Ele não é da linha do tambor, ele é da linha da mesa, do copo, receber corporação, receber carta, mas nessa linha, ele é dessa linha. Pelo que eu vejo, que ele falou ali, ele é dessa linha kardecista. Mas aí, o cara trazendo sobre como hoje os espíritas, eles se colocam como vítima dos evangélicos, foi quase 3 horas ele metendo o pau nos crentes. E os crentes assim, aí eu fui obrigado a falar, com o meu jeitinho, fazer uma pergunta para ele. E o cara ficou bravo, aí entrou um crente lá defendendo ele ainda depois. Pergunta assim, ninguém teve coragem de perguntar. E eu, para me falar, quase não consegui falar, porque a opressão era muito grande ali. Eu fui fazer uma pergunta para ele. Ele rodeou e não respondeu. Mas todo mundo, eles não aplaudiram porque tinha estado com medo. Você entende? Então a perseguição da igreja vai começar realmente aqui no Oriente, onde nós vivemos nas Américas. Por que tem perseguição? Em Cuba eles matam pessoas. Ali na Colômbia eles matam cristãos. Se você for evangelista lá, o risco de você ser metralhado é por ali. Tem testemunho de pessoas que saíram do Brasil, foram para lá, exerceram o ministério e foram encontrados mortos. Porque as igrejas ficam muito longe, eles matam. Eles odeiam, ainda mais o comunismo odeia o cristianismo.
caminhando para um mundo comunista. Comunista. O governo do anticristo é comunista. O seu presidente é comunista. Né? Mas amém. O 2. O antissemitismo e o nacionalistas e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados próprios, violentos ataques físicos e indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causa ódio, alimentando por teoria da conspiração. O judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas do país no leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas durante a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial. Ao proclamar a superioridade da raça ariana, o Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Você sabia que os Estados Unidos foi fundado por 50 judeus? 50 famílias judaicas? Sabia. Por isso que os Estados Unidos, hoje, ele está dividido. A esquerda está dividida nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos tem o presidente que está lá nos Estados Unidos, qualquer um, tem obrigação de proteger Israel. Porque se o presidente que em exercício não proteger Israel, ele perde o cargo dele. Os Estados Unidos hoje é a maior potência bélica do mundo até hoje. Porque a China está crescendo o seu ataque bélico, o seu poder armamentício, o seu poder nuclear, para entrar numa guerra fria, como foi nos séculos passados, para tirar este poder dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um país protetor, porque, por isso que as pessoas falam, mas os Estados Unidos tem intrometido. Os Estados Unidos ele não pode ver o problema que ele quer se intrometer. Mas por quê? Os judeus já sofreram tanto, os Estados Unidos é um meio, a linha deles, de proteger as pessoas, mas com a guerra eles também ganham dinheiro. Eles ganham muito dinheiro, esse cara é muito inteligente. Então, não, aqui como está aqui, ó. A prosperidade dos judeus causa ódio e alimentando teorias da conspiração. Os maiores bancos do mundo são os judeus. As maiores companhias são os judeus. São judeus. Por isso que tudo caminha para o anticristo. Tudo caminha para o anticristo. Porque esses judeus, eles não são messiânicos. Eles não aceitam Jesus, porque Jesus não resolveu o problema político da época. E agora eles estão esperando esse Messias, esse enviado, esse ungido, esse Filho de Deus para resolver a política e trazer paz para o mundo. Não somente em Israel, mas em todo o mundo. Os irmãos querem falar algo? Uma dúvida, uma pergunta? Contribuição? Está dando para entender aqui? Politicamente claro. O 3. Antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel, em 1948, não garantiu paz aos judeus. O país vive em um estado de alerta e uma função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barcas inimagináveis contra civis, deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo, porque os inimigos de Israel querem não é um acordo que eles garantem um lugar para viver. Sua verdadeira causa de extermínio dos estados de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando a sua conversão nacional. Então nós vamos ver. Foi algo muito
explodindo, e homens saindo do túnel, matando todo mundo naquela coisa. Tudo programado pelo um grupo que instaura o caos, eles criam um problema, resolvem o problema. Eles criam um problema, resolvem o problema. Eles criam uma doença, vem com remédio. É sempre assim. O mundo é esse. O mundo é esse. Mas nós vamos ver que há pouco tempo aconteceu esse ataque. E depois que aconteceu aquele ataque, lá em Paris, as pessoas, os palestinos queriam invadir o aeroporto querendo matar os judeus. E mataram alguns. Lá nos Estados Unidos, o mesmo jeito. O mesmo jeito. E esses povos estão se. Eles daqui mais à frente, eles já estão perseguindo. Mas vai aumentar a perseguição. Mas se a igreja estiver em jejum, oração, vigilância, por eles piscar o olho, nós já fomos rebatados. Jesus. Quem vai ser arrebatado? Só eu. Amém. Glória a Deus. A conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através dos atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos da Israel. Como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos da defesa israelense, pintado os países como vilão da história. A despeito dos pecados de Deus, Deus tem um plano com Israel. Ele vai restaurá-lo com o arrependimento, aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Se você quer paz na sua casa, ore pelo Jerusalém. Se você quer paz na sua cidade, ore por Jerusalém. Se você quer paz no seu estado, se você quer paz no seu país, ore por Jerusalém. Jesus ele fala, porque quando a gente vai em alguns versículos, fala que o coração do mundo é Jerusalém. O coração do mundo é Jerusalém. Quando Jerusalém está pegando fogo, todo o resto está pegando fogo. Quando Jerusalém tem guerra, todo mundo tem guerra. Quando Jerusalém está em tristeza, todo mundo está em tristeza. Então a Bíblia nos fala, se tudo tem que parar, guarde seu coração. Se por alguma coisa tem que parar, ore pelo coração. Como Jesus diz, em Lucas capítulo 13, o Filho do Homem ficará no coração da terra. Muitos acham que ele entraria como o sinal de Jonas, no coração do Hades, como Jonas entrou, ficou no coração, ficou no interior do peixe. E Jonas fez aquela oração no interior do peixe, falando que era o Hades. Agora Jesus ele fala assim, que ele, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, muitos teólogos interpretam que ele ficaria 3 dias e 3 noites mortos. Mas quando nós vamos ver a entrada de Jerusalém, na quinta-feira, a Páscoa que ele celebra na quinta-feira à noite, ele está em Jerusalém. Na quinta, na sexta e no sábado. No domingo ele ressuscita. Então ele não quer dizer a respeito da morte dele, mas a respeito da presença dele. Mas as pessoas não conseguem compreender realmente o que ele queria dizer, quando ele estava dizendo. Mas somente o Espírito Santo para nos trazer a compreensão da sua palavra. Amém? Deus possa nos abençoar. Nós vamos para a revisão do culto.